Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos aí. Estamos iniciando mais um podcast Sansei aqui, né? Hoje é o segundo podcast que nós estamos fazendo e hoje nós estamos com um tema bem legal. E hoje o nosso convidado aqui é o nosso pastor, né? Pastor da nossa sede aqui também, pastor Michel Freire, hoje está com a gente aqui. Né? No outro podcast tivemos com o presbítero Mateus, um outro jovem Cauã, que louvou a Deus aqui, mas hoje nós estamos com um professor aqui, né? Pastor Michel Freire, e hoje nós estamos com um tema bem legal, falando sobre o fim dos tempos. Nós vamos conversar um pouco, enquanto os irmãos estão entrando aí para nos assistir, os irmãos vão entrando para estar com a gente aqui agora. Que a paz do Senhor esteja com todos, né, irmãos? Primeiramente quero pedir para o pastor fazer a sua apresentação aí para os irmãos aí. Pastor? Amém. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com o pastor, participar desse podcast. Né? Eu assisti alguns trechos lá do passado, foi uma bênção. E tenho certeza que esse trabalho que está sendo realizado aqui vai surtir um grande efeito aí, vai agregar conhecimento aos irmãos. Né? Como o pastor falou, né? A maioria dos irmãos aí que congregam aqui com a gente, todos me conhecem, né? Estou aqui há alguns anos, né, pastor? Há 11 anos estou na caminhada 11 anos aí. Com a gente nessa caminhada. Hein? 11 anos. E nós só temos 14 anos, hein? Isso, tô praticamente, né? Peguei praticamente do início, né? Foi sim, pastor. Graças a Deus, a gente está aí crescendo, amadurecendo espiritualmente e somando aí com os irmãos, né? Compartilhando daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, tá? Para somar aqui com a família Sansei. E é um privilégio para mim estar aqui nessa noite, juntamente com o meu pastor, né? Que foi de suma importância aqui na minha caminhada, sempre me apoiou, sempre acreditou. E para mim é uma honra aqui, não como professor, aqui como aluno, né? do Senhor, como discípulos do Senhor aqui. É uma alegria para mim bater esse papo aqui para a gente conversar sobre esse tema que Deus colocou no seu coração. Deus abençoe os irmãos aí, fiquem atentos aí. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer aqui. Tem muita coisa aqui para nós falar hoje, pastor. Eu creio. Né, na semana anterior, não anterior agora, mas primeiro podcast nosso, nós tivemos umas 3 ou 4 partes com louvor. Né? Só que hoje nós não temos louvor. Hoje é só, né? Hoje nós vamos falar sobre coisas que estão acontecendo hoje, né, pastor? Muita Sim. coisa tá acontecendo e nós estamos vivendo um tempo praticamente hoje difícil para o nosso lado, né? E o tema nosso hoje é fim dos tempos, né? O que a Bíblia diz para nós sobre isso? E um tema muito importante que a gente sempre aprende com o tempo, né? Principalmente nos estudos escatológicos, nós sempre vemos Mateus 24. Sim. Mateus 24 é um dos livros e o capítulo, né, mais falado sobre o fim dos tempos, principalmente os pregadores de escatologia, vamos dizer, os professores, os mestres, eles se embasam muito em Mateus 24. E uma das coisas aqui que eu quero comentar com o pastor é sobre o que diz Lucas, capítulo 21, né? O verso 10, o verso 11, né? Que fala sobre guerras, fala sobre fome, fala sobre terremoto. Mas esses sinais aqui, as pessoas vão dizer, mas lá no tempo de João, por exemplo, mais de 2000 anos atrás, ocorreu muito aqueles terremotos que destruíram cidades como a cidade de Laodiceia, né, cidades que o próprio Apocalipse fala, as cartas, né, das igrejas da Ásia. E nós vemos terremotos que já ocorrem há muito tempo. Sim. Até por um lado, hoje nós encontramos até os nomes chamados de tsunami, né? Aqueles terremotos que ocorrem no meio do mar e criam aquelas ondas gigantescas, devastando tudo que encontra pela frente, né? Verdade. E a gente sabe que por um tempo de lá para cá, a gente tem visto muita coisa acontecer, né? Esses terremotos, até teve um terremoto recente aí, se eu não me engano, acho que foi pro lado
da Ásia, que teve um terremoto recente aí, mas não matou muita gente, mas fez um bom estrago, e eles fazem uns estragos grandes, né? Eu queria, assim, perguntar para o senhor, assim, senhor que a gente fala sobre os dias atuais, a gente vê muito na TV, o que o senhor acha disso? Que isso daqui já ocorre desde lá atrás. Até chegar os tempos de hoje, os terremotos estão, diz que seriam sinais, né, do fim dos tempos. E o que o senhor acha, o que o senhor pode comentar para os nossos irmãos que estão nos assistindo agora, nesse horário aqui, pastor? Sim, como o senhor frisou bem, né, de mensagens lá, né, das igrejas do Apocalipse, né, e em alguns contextos ali já existiam ali os terremotos. Eu creio assim que em todas as eras da igreja, né, Sim. houve esses rumores, né, tanto das questões de guerras, de pestes, né. Eu acredito que a gente vai conversar muito sobre isso essa noite, e a gente vai perceber que em todas as eras da igreja eles esperavam, e na nossa não é diferente. Se eles já esperavam que naquela época Jesus já voltaria, que haveria esse acontecimento, quem dirá nós, né? Acredito que nós estamos mais próximos do que ele, né? Por assim dizer. Sim. Porque assim, hoje um dos sinais também que seria a propagação do evangelho, não é, pastor? E aí, hoje a gente tem uma facilidade maior para pregar o evangelho devido à tecnologia, né? Tem um acesso mais fácil. Tem um acesso hoje, mais fácil. Então eu creio que nós estamos realmente, obviamente, tanto na questão de tempo cronológica, né? Sim. Porque nós estamos anos à frente deles, mas eu creio que está próximo, bem próximo. Sim. E assim todo cristão deve esperar, né? Sim, a igreja tem que estar preparada, tem que né? Estar preparada. O próprio fala da vinda do noivo, né? Isso. Então a igreja, às vezes, nós temos um tema aqui também uma questão que vai falar sobre a igreja hoje, que ela está brincando muito, né? Já nós vamos entrar nesse assunto, mas assim, muita coisa está acontecendo, né, pastor Michel? Sim. Tá. Para quem se mantém atualizado na televisão, isso. A gente vê tanta coisa acontecendo na televisão, né? Isso está causando até um espanto para nós. Tá. Né? Até eu tenho um outro assunto aqui, pastor, que está em Mateus 24, agora verso 12, que o senhor tinha até aberto Mateus 24, no verso 12, ele vai comentar sobre o amor esfriando. Verdade. Né? E o aumento da maldade. Olha só que forte isso, né? Parece que vivemos num mundo onde o amor perdeu a força. Né? Vivemos hoje num mundo que perdeu a força. O egoísmo, a frieza nas relações, indiferença com o sofrimento do outro. Hoje a gente liga a TV, a gente vê as pessoas matando as pessoas como se matam insetos. Inseto, é verdade. Né? Qual que é a visão do senhor em relação a isso? Do tempo de hoje, né? Pro tempo passado, pro tempo de hoje, que nós estamos esperando a vinda de Cristo. Enquanto nós estamos aqui esperando a vinda de Cristo, nós vamos passar por muitas coisas, né? Nós vamos viver muitas coisas. Até mesmo pode acontecer isso dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? Então, assim, hoje, como que o senhor vê assim a realidade hoje do amor se esfriando? As pessoas brigando por qualquer coisa, assassinando as pessoas por qualquer coisa, sem ter amor, sem ter compaixão das pessoas. Como o senhor vê isso? Então, eu creio também, pastor, quando a gente analisa assim também, porque não tem como a gente também embasar somente assim a nossa análise, a nossa reflexão somente na nossa era. Quando a gente vê, a gente sabe, né, em todas as eras da igreja, que essa maldade ela existiu, né? Até historicamente, né, no âmbito assim da sociedade, essa maldade existiu. A gente sabe que tudo isso é fruto do pecado, né? Do pecado que habita no ser humano, né? Então a gente tem dentro da história aí, a gente vai ver o período do nazismo, né, do Holocausto, a gente vai ver tudo isso. Então são coisas também que sempre existiram e coexistiram com a humanidade desde a queda, né? Então assim, mas hoje assim, no tempo que a gente vive, sendo tratado dentro do texto bíblico, isso seria uma também das evidências, né, da volta
de Jesus Cristo, que precederia a volta de Jesus Cristo. Sim. Né? E hoje, realmente, o tempo que nós temos vivido, de uma espiritualidade mais fria, né? Embora a gente veja aí os números da igreja crescendo exponencialmente, principalmente aqui no Brasil, Sim, a quantidade de evangélicos aqui que tem no Brasil, e a gente vê todos esses acontecimentos, né? Tem se multiplicado, né? Essa frieza, né? do amor, como o senhor falou, né? E como a Bíblia também relata para a gente. Então, assim, é um dos sinais evidentes. Eu acredito muito assim, que, por exemplo, essa era é uma era que é mais conectada, né? A gente tem mais acesso às pessoas. Eu falo assim que o celular, por exemplo, ele tem o poder de nos conectar a pessoas do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo ele tem distanciado as pessoas. Né? Parece que é até irônico a gente pensar e falar dessa forma, né? Porque como algo que pode nos trazer tanto benefício nesse sentido, assim, que é a tecnologia, de nos aproximar de pessoas que estão distantes, que antigamente a gente tinha que... O acesso era difícil. Era difícil, tinha que ir, de repente, até num orelhão para você ligar. Hoje a gente tem essa conexão que é muito rápida, muito ágil, e esse amor tem se esfriado. Esse amor é algo que veio para nos aproximar das pessoas, na verdade está acabando por distanciar a gente das pessoas e fazer com que essa conexão, com que esse amor ele também se esfrie. Né? Então eu creio que é um dos sinais, é fruto do nosso tempo, e é cumprimento profético também, né? da palavra de Deus, esse amor se esfriando. A gente vive numa sociedade consumista, né? Individualista. Hoje esse capitalismo que veio, né? Desde da época da Revolução Industrial, a gente vai ver o homem trabalhando em torno de si mesmo. Então, assim, eu creio que essa plataforma para a volta, para todos esses acontecimentos, já está montada, né? Para a volta de Jesus. Está tudo sendo o cumprimento profético daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Como o senhor falou, né? Hoje a vida, o valor da vida, hoje os homens eles matam pessoas como matam realmente um inseto, né? Então realmente não tem mais temor, né? Não tem mais temor. Perdeu o temor. Perdeu o temor. A gente sabe que a maldade sempre existiu, mas hoje parece que tá mais evidente isso aí. O senhor às vezes pensa assim que nem essas pessoas que matam, né? Os assassinos, como diria. Será que eles ouviram a palavra de Deus? Será que alguém chegou um dia para evangelizar eles? Ou será que... Qual é a revolta deles para fazer essas práticas? Porque sabemos que hoje, se nós não vigiarmos, nós não orarmos, não instruirmos as pessoas, que a função do pastor, na realidade, é ensinar a igreja a seguir o caminho para o céu. Né? Porque hoje nós vivemos um tempo que os pastores não querem mais ensinar, pastor. As igrejas não estão mais ensinando as ovelhas a seguirem a Cristo. Na realidade, essas pessoas elas estão mais fazendo um teatro, né? Fingindo algo que na realidade não é, pregando coisas que não vivem. E isso também colocam como diria, as pessoas estão dando a entender que o evangelho não precisa falar de salvação. Porque antigamente, eu tenho 25 para 26 anos de igreja, de cristão. Cristão, eu digo assim, numa forma de aquele que defende o evangelho de Cristo, né? Porque tem os outros cristãos, os carismáticos, tem os outros, né? Mas assim, de uma forma que a gente possa servir a Deus verdadeiramente. Eu já, sempre lá atrás, eu via as pregações, até mesmo se a gente procura na internet hoje os pregadores antigos, a gente sempre vê falando de salvação, né? Cristocentricamente assim, falando de que Jesus é a salvação, Jesus é aquele que pode nos salvar.
Só que hoje a gente não vê mais isso. Se o senhor parar para observar, as pessoas estão pregando autoajuda. Isso. Eles estão se esquecendo que Cristo é o centro. Estão colocando nas palavras que o homem pode resolver, o homem pode fazer. Só que nós só podemos fazer como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Cristo. Então quer dizer, eu não posso. Eu só vou poder se Cristo estiver comigo, se Cristo for comigo, né? Então assim, até Pedro um dia disse, né? Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, né? Então assim, hoje, se o Senhor for ver, a pregação das pessoas, elas não estão sendo voltadas a Cristo. Elas estão sendo voltadas a uma autoajuda, ou até mesmo oferecendo bens materiais em troca de bênçãos, em troca de salvação, né? E eu vejo isso como um sinal do fim dos tempos, porque o amor de muitos se esfria aí também, né? As pessoas hoje, a questão só do amor se esfriar é colocar também em questão que os homens brincam de serem crentes, não deixam mais Deus usar. As pessoas estão querendo usar Deus dentro dos cultos. É verdade. Como que o senhor vê isso aí, pastor, hoje? Eu tenho uma visão bem parecida, né? Que corrobora com aquilo que o senhor está falando, né? E, inclusive, a Bíblia também fala sobre isso, né? Que nos últimos dias as pessoas procurariam, né? Os mestres que agradariam o seu ego, agradaria as suas vontades, né? Que pregariam aquilo que eles gostariam de ouvir, né? Uhum. Segundo os seus próprios desejos. E eu vejo isso também como um sinal, né, escatológico, como um sinal bíblico, profético, do cumprimento da palavra para os últimos tempos. É muito interessante o que o pastor falou, né? Eu também tenho essa mesma sensação que, assim, as mensagens têm sido voltadas para isso, né? Para satisfação do homem. Eu prego muito sobre ego, isso, né? Do próprio ego, da sua própria vontade, ou seja, como se o evangelho fosse para ajudar o homem a conquistar aquilo que ele quer. Sim, né? sim. E pouco realmente motivando a pessoa a fazer algo. Eu tenho 11 anos, né? Me converti praticamente aqui na Sansei, né? Na verdade, cheguei a Cristo aqui na Sansei. Então, assim, fui aprendendo, mas assim, eu sempre tive essa visão assim diferente, né, do evangelho nesse sentido de quando eu abro a Bíblia e leio a Bíblia, eu não vejo Jesus prometendo isso que esses homens estão prometendo, né? É difícil. Eu creio que Jesus eu creio nos dons, eu creio que Jesus ele opera milagres na nossa vida, né? Ele nos ajuda e nos orienta a resolver problemas, mas o cerne do evangelho não é isso, né? Não é isso, é o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, a intimidade com Cristo Jesus, e é a mensagem da salvação que nós sempre temos que pregar, né? Cristo nos chamou para isso e Ele nos salvou para isso, né? Para a gente viver essa vida dessa forma, com essa visão, e eu creio, assim, minha visão corrobora muito com aquilo. Eu tenho percebido já há tempos isso aí, né? Essas mensagens de autoajuda que, assim, às vezes em algum momento traz até um êxtase assim na igreja, uma motivação, mas ela não é suficiente para sustentar a alma do ser humano, o espírito, não é suficiente para nos aproximar de Deus. E no fim de tudo isso, pastor, as pessoas, de repente, elas não acreditam nem em Deus. Sim, elas estão acreditando naquilo que vai satisfazer, né? Elas estão, como o senhor falou, estão usando Deus para atingir os seus objetivos. Sim. Né? A gente sabe que tem igrejas sérias, né? Muitas igrejas como a nossa, tem muitas igrejas sérias que pregam ainda o evangelho, louvado seja Deus por isso, mas temos vivido esse tempo, né? Muitos templos, isso não é mudou sobre muito quantidade, né? Mas assim, muitos templos cheios, né? Sim, mais vazios de Deus, né? Pessoas, igrejas cheias, mas as pessoas vazias de Deus, vazias do Espírito Santo. É um tempo difícil. Né? Até quando a gente prega, muitas vezes, né? Parece assim, quando você prega uma mensagem cristocêntrica, a mensagem sempre tem que ser, né, cristocêntrica, mas quando você parte por essa linha, você percebe que há uma perda de interesse por parte das pessoas,
Sim, Então sim. são tempos difíceis que nós temos vivido, né? De espiritualidade realmente vazia de Deus Sim. e cheia do homem, né? Cheia do ego, Sim. né? É porque hoje na realidade, pastor, se as pessoas elas não encontram na igreja, elas procuram na internet, Sim. né? Eles procuram nas mensagens, dos pregadores, porque hoje, que nem nós está falando da internet, o acesso é muito fácil. Muito fácil. E as pessoas elas conseguem tudo que elas querem. O que Deus não responde para elas na igreja, na internet vai responder para elas. Sim, é verdade. Né? Então, quer dizer, hoje o Deus ao qual nós conhecemos está caindo para segundo plano. Né? E o primeiro plano hoje se torna a internet. Poxa, eu quero uma resposta. O cara entra na internet lá, O acesso, né? Tá muito ele fácil. vai encontrar. Às vezes, as pessoas elas não procuram estudar a Bíblia. Né? Elas não fazem uma exegese do texto, elas não tiram nada, não extraem nada do texto. E elas querem extrair algo de um versículo só. Extraem errado. Interpretação equivocada, né? Então, e pregam aquilo que elas leram no versículo. Acaba atrapalhando os crentes. Acaba atrapalhando os pastores das igrejas. Porque hoje as igrejas elas se esvaziam e elas se enfraquecem, porque quando o pastor comentou aqui agora, pregar a palavra, né, ser cristocêntrico naquilo que nós pregamos, o que lá fora eles não acham o cristocêntrico que eles vão encontrar dentro da igreja, mas sim algo que preencha o lado emocional, o sentimental. Então hoje as pessoas estão mais indo pela emoção do que sentar na igreja e ouvir uma razão, algo real, algo verdadeiro. Então as pessoas estão trocando isso, né? Então o amor de muitos está se esfriando em relação a isso. Né? Tem mais um assunto, pastor, que nós falamos sobre perseguição aqui, né? Nos tempos de hoje. Até mesmo quero falar para os irmãos que estão acompanhando a gente no podcast, né? Aí no YouTube, eu acho que o nosso sinal do YouTube está um pouco ruim. Nós tivemos problema com a internet para chegar até nós aqui, mas nós estamos conseguindo transmitir pelo nosso Instagram. Nosso Instagram aí tem bastante gente assistindo a gente aí, né? Que os irmãos continuem conosco aí, né, no Instagram. Compartilha aí, irmãos, né, para assistir com a gente, né? Um negócio bem legal aqui hoje, um tema bem legal, né? Estamos falando sobre os sinais do fim do tempo, né? Tantas coisas, falamos sobre os acontecimentos de terremotos, pestes, né? As coisas que estão acontecendo hoje. Agora nós estamos falando sobre o amor se esfriando, né? E um outro assunto que nós falamos aqui, pastor, é perseverança, né? Perseverança não, perseguição. E eu aproveito os irmãos que estão assistindo, se quiser mandar pergunta, manda pergunta para nós aí. Mas não faz pergunta difícil, né, pastor? Sim, não faz muito difícil, não, tá bom? Que senão a gente vai engasgar aqui para responder aqui. Irmãos, vamos falar um assunto aqui que fala da perseguição, né? Pastor, sabemos que lá atrás a perseguição, principalmente quando nós falamos do Antigo Testamento, perseguição no Antigo Testamento, nós vemos um povo que tinha tudo para prosseguir certo, para seguir certo. Nós falamos de um povo que presenciou milagres reais, até extraordinários, que nós não vemos nos tempos de hoje, que é o Senhor abrir o mar, que é o Senhor parar um rio para o povo passar, que é o Senhor derrubar as muralhas, né, sem ninguém colocar as suas mãos. Mas é um povo que vê tudo isso, mas ao mesmo tempo é incrédulo, né? Nós sabemos que há uma perseguição em relação a isso, porque o próprio Deus vai permitir que isso ocorra, né, pastor? Nós vamos ver que através da oração de Abacuque, Deus vai dizer que Deus mandaria um povo, um inimigo para trazer conserto à nação, né? E nós vemos esse tipo de situação acontecendo. E se nós formos vir para o tempo de hoje, né, tempo do Novo Testamento, até mesmo se embasando um pouco do Antigo,
quando a perseguição que eu estou dizendo, quando Noé é chamado para construir, né, a arca, nós vamos ver o quê? As pessoas que não foram chamadas, elas zombam da atitude de Noé. Elas não acreditam na atitude de Noé. Elas desconfiam, né? Então, aquilo lá é como se fosse uma afronta, né, contra o povo de Deus, porque Noé é crente. Noé está convicto de que Deus vai fazer o dilúvio e Deus vai entrar com a providência, né? Deus vai limpar a terra. Até Mateus 24, 37, se o senhor olhar aí, ó, né, 37 ao 39, o que está escrito aí, pastor? Mateus 24, 37 ao 39. Está escrito assim, eu vou ler do 36, mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É aquilo um pouco que eu falei no começo, né? Que tanto esses rumores, tanto as pestes, tantos esses sinais visíveis também acompanhariam essa frieza, essa indiferença à mensagem, a indiferença a Deus. Ou seja, quando ele fala aqui nesse texto que eles comiam e bebiam, eles estavam vivendo a sua vida tranquilamente, sem se preocupar com aquilo que estava sendo anunciado, que o dilúvio estava sendo anunciado. O povo não estava nem aí, né, pastor? Estava desapercebido. Eu acho que o maior... Está distraído, pô. Distraído. Eu acho que o maior pecado é isso, né? Eu estava até conversando com o presbítero Rafael hoje, lá no trabalho, no horário do almoço, e a gente estava justamente falando isso. Eu acho que o maior pecado, porque o problema do pecado, Jesus ele resolveu. Sim. O maior pecado de todos é o pecado da incredulidade. Sim, esse é o maior. É o maior. Então, assim, os sinais estão aí, a igreja está pregando o evangelho, né? As igrejas sérias estão pregando o evangelho, estão anunciando a vinda do rei, né? Estão anunciando, e ainda assim tem muitos que estão, inclusive cristãos, né? Que compartilham da mesma fé, que estão frequentando os cultos, estão frequentando as igrejas, estão ouvindo a mensagem e ainda assim estão desapercebidos, estão distraídos. E é uma forma de rejeição ou até mesmo rebelião contra a palavra de Deus, né? Sim, verdade. É uma forma. Pastor. Então, esse texto que o senhor citou, ele está falando justamente isso, né? Que eles Noé estava ali pregando e as pessoas estavam vivendo a sua vida tranquilamente como se nada. E zombavam da cara fazendo dele, planos, né? E projetos futuros nesse sentido e se esquecendo do principal, né? Não que, por exemplo, trazendo para o nosso contexto de hoje, não que a gente não faça planos, não que a gente não tenha projetos, mas se você pautar toda a sua vida nisso e viver em torno disso, né? É como o texto bíblico fala, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Sim, é verdade, pastor. Então assim, é muito assim, a gente precisa fazer uma reflexão, né? Se realmente nós estamos apercebidos quanto a esses detalhes, né? Quanto a esses sinais que têm acontecido, quanto à pregação genuína do Evangelho, se nós temos estado atentos, assim, temos refletido os sinais que estão aí, estão às portas, né? Mas eu creio que no nosso tempo, como nos tempos de Noé, tem acontecido. Então isso é uma das coisas que mais também nos chama a atenção e faz voltar os nossos olhos para o contexto bíblico, né? O contexto profético que a Bíblia fala sobre esse tema dos sinais dos fins dos tempos, né? Sim, sim. E Noé, enquanto trabalhava, né? Crendo. Até ele é destacado no livro de Hebreus. De Hebreus, heróis da fé, está lá. Né? Como faz parte da galeria dos heróis. Era o pregoeiro da justiça, né? Ele era um homem no tempo dele que ele não só estava construindo, obedecendo a ordem de Deus, mas também estava pregando. Sim, sim. E ele deu crédito àquilo que ele ouviu de Deus. Deu crédito. Muitas pessoas hoje ouvem Deus falar, mas não dão crédito. Na realidade, é como se fosse uma coisa à tona, né? Deus falou,
Se ele quiser fazer na visão das pessoas, faz. Se não quiser, eu vou continuar minha vida do jeito que tá. Tá pregando ali, né? Tem pregadores aí, a gente tá pregando a plenos pulmões aí. Jesus está voltando. Sim, sim. Muitas vezes a sensação que a gente tem é que o pessoal fala assim, isso aí a gente já sabe, né? Sim, é verdade, pastor. Mas a grande verdade é o quê, né? O que a gente faz com o que a gente sabe, né? Porque às vezes o que eu acredito que às vezes as pessoas estão confundindo, né? É um conhecimento apenas cognitivo, intelectual, mas não está absorvendo isso na prática, na sua alma, no seu espírito, não está vivendo isso de fato, né? Porque sim. Aquele que deixa essa mensagem entrar, meu irmão, ela treme os nossos ossos, né? Treme. O crente hoje, se nós parar para pensar, os crentes estão perdendo o temor. Até para pregar hoje, pastor, eu estava comentando com os irmãos, com as irmãs, que até para pregar hoje eu ainda tenho temor. Eu subo no altar, dá uma tremedeira, por mais que você conheça a palavra, por mais que você tenha lido, relido, já ouviu milhões de vezes. Faz isso praticamente há 25 anos, né? Eu não sei quando começou o ministério da pregação do Senhor, mas o Senhor... Pastor, o ministério de pregação, a primeira vez que eu preguei na minha vida, que eu me recordo, eu tinha 20 anos. 20 anos. Hoje fazem, que eu preguei a primeira vez, né? Hoje faz mais ou menos... 21, né? Você está com 41 anos, agora? 21 anos, tá pregando a palavra. E a gente ainda sente... Eu tô bem menos tempo, metade, um pouco mais, né? Quando eu comecei a pregar, eu acredito que foi em meados de 2016, 2017, né? Quando eu dei a iniciação ao ministério. O Senhor me colocou lá no pão de pregação lá do Ceasa. Então, assim, saudade lá, hein? Saudade, né? A gente sente, por mais que, como o senhor falou, por mais que a gente esteja preparado, hoje eu me sinto mais preparado para pregar, já você sabe o que você tem algo ali a dizer. Para lançar a igreja. E às vezes você está até calmo, mas quando você assume ali, sempre vem aquele, né? E quando vai aproximando o horário. Isso, né? Vai aproximando, você fica ali. Aí você vai percebendo ali no culto, então dá esse temor, né? E dá muitos medo de falar as coisas erradas, pastor. Não, sim, a gente está diante do povo de Deus, né, pastor? Então. Ali a palavra que a gente vai pregar, né, ela traz vida ou morte, né? E eu vejo tanta coisa na internet, pastor. Pregadores que falam besteira, sabe? Fala tanta bobagem na igreja que, sei lá, escandaliza o evangelho, né? Uma pessoa ímpia ouvir pregadores falando bobagem, sei lá, esfriar a fé dessas pessoas não vai, porque a fé já é pouca, né? Vamos dizer esfriar, vamos dizer matar a fé do ser humano, não sei. Mas eu acho que as pessoas deveriam ter mais temor a Deus, sabe? Acho que as pessoas deveriam ter mais temor a Deus, parar com esse negócio de o crente dói na igreja. Qualquer coisa dói. Volta para o esfriamento espiritual da igreja. E também entra na parte que nós podemos falar de uma perseguição espiritual. Vamos dizer assim, hoje nós podemos falar assim, antigamente os crentes eram perseguidos, na época de Paulo, a perseguição era muito avassaladora, né? As condenações eram graves, né? Por falar, por dizer, né? Falar de Cristo, né? Isso era complicado. Hoje sabemos que alguns países são proibidos. Países comunistas. Países como China, Cuba, países sul-africanos. Tem países que não podem. Nigéria, pastor, não pode falar de Jesus. Tá aparecendo bastante casos aí, né? O senhor viu? Queimando os nossos irmãos vivos. Eles botam fogo naqueles galhos, naquelas árvores, e começam a bater neles com aqueles galhos, com aquelas árvores. Os irmãos começam a pegar fogo, né? No Afeganistão, pastor, né? As pessoas que são colocadas em jaulas e são descidos dentro dos rios. Sabe que me preocupa, pastor? Pastor? Olha lá. Uma perguntinha lá, pastor. Depois eu vou... Pro pastor Michel, vai lá. A perseguição espiritual. Por que Deus permite? Fala aí, pastor. Porque Deus permite a perseguição espiritual, a perseguição da igreja.
Assim, eu creio assim, que o que a Bíblia nos diz, né, nos ensina, é que assim, nós somos coparticipantes da natureza de Cristo. Sim. Então Cristo ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi injuriado, Até hoje. ele foi impedido de tentar impedir, né, o ministério de Jesus Cristo. Então assim, o que a gente vive hoje, esse contexto de perseguição, e aí eu vou falar isso que eu acho o que é mais preocupante, mas respondendo a pergunta do pastor Marcos, eu acho que Deus ele permite isso porque realmente nós sermos coparticipantes dessa natureza de Cristo, né? Para nós nos mantermos fiéis à palavra, mantermos fiéis ao amor, né, de Deus na nossa vida e continuar pregando, né, independente da circunstância, independente da perseguição. Eu acho que faz parte da natureza do cristão ser coparticipantes. Todos os sofrimentos que Cristo passou, a igreja, tanto o cristão individualmente quanto a igreja, ela é coparticipante dessa natureza. E a gente é coparticipante não só das bênçãos, mas também dos sofrimentos de Cristo também. Então eu creio nesse sentido. Mas o que mais me preocupa, né, espero ter respondido. Obrigado aí, pastor Marcos. Um grande abraço aí, obrigado pela pergunta. Eu espero ter respondido. Ele vai estar aqui. Espero ter respondido, mas o que me preocupa não é o contexto de perseguição, é o contexto de não perseguição. Sim. Porque, assim, se não tiver perseguição... Então, porque assim, a gente vê lá no texto lá de Atos dos Apóstolos, onde o senhor citou, né, a igreja do primeiro século, é uma igreja que aparentemente, né, embora houvesse alguns problemas lá também, né, aí a gente vai ver nas cartas paulinas, esses problemas, inclusive dentro da igreja, mas era uma igreja também que se mantinha fiel. Quanto mais era perseguida, a igreja Romanos, mais crescia, não era? Mais crescia. Romanos então, o que me disso. Preocupa não é o contexto da perseguição, é o contexto da não perseguição. Sim, né? Porque sim. se a igreja está sendo perseguida, se a igreja está sendo afrontada nesse sentido, está sendo impedida, está havendo essa tentativa de impedir a igreja do avanço da igreja, é um sinal que a igreja está no caminho certo. Está no caminho certo. O que me preocupa é quando a igreja não é perseguida, quando a igreja Ela começa a agradar o afrontada. mundo, começa a agradar as pessoas, começa a se associar às pessoas e não ter participação nesse contexto de perseguição. Isso me preocupa. E hoje tem muita igreja que está aceitando o mundo dentro da igreja. Uma igreja que não é perseguida, alguma coisa está errada. Mas eles vão falar que estão bem, sabe por quê? Porque os pentecostais não concordam. Aí vão dizer que estão sendo perseguidos, estão no caminho certo também. Sim. Porque tem coisas que nós não aceitamos. Precisa ter um equilíbrio aí, né? Mas, assim, é complicado. Então, assim, eu penso muito sobre isso. Eu falei, rapaz, a gente aqui tem toda uma estrutura, né? Não só, não digo assim, mas assim, aqui no Brasil, esse contexto de perseguição, acredito que ele existe, mas é mais assim, né, no sentido de cancelamento na internet, né? Esse tipo essas tentativas, né, que tem de cancelamento e tudo, de afronta à igreja, eu acho que é mais uma perseguição hoje virtual, né, do que propriamente física, como esses países têm passado, né? Hoje a gente aqui, sendo um Estado laico, a gente tem a liberdade também de expressar nossa religião. Então é mais uma perseguição intelectual, é mais uma perseguição virtual do que essa perseguição propriamente dizendo assim, física, né? Mas o que me intriga sempre e sempre será se realmente a igreja não estiver sendo perseguida. Se a igreja não está sendo perseguida, aí para mim eu acho que tem alguma coisa errada aí nesse sentido. Ou a gente está associado com o mundo, a gente está agradando os ouvidos do mundo, porque o evangelho ele nunca será agradável ao mundo. A verdade é essa. A gente traz uma mensagem de salvação, mas o evangelho nunca será agradável. Cristo até hoje não agrada a muitos, né, pastor? Sim. O próprio Cristo. Sim. Porque ninguém vai para o Pai se não for por Ele. Sim. E muitos não creem nele. Hoje é um Jesus customizado, né?
Da jaqueta do rock? É um Jesus assim totalmente customizado, é um Jesus que é só paz e amor. Né? Esquecem que ele é justiça. É um Jesus só Fogo, o cordeiro, né? Ele é consumidor. Esqueceram que ele veio já como cordeiro. Mas as pessoas só querem o alfa, só querem o início, o princípio, mas não querem o final, né? Não quero o leão, né? Eles querem o cordeiro, mas não querem o leão. É verdade. É verdade mesmo, pastor. E tem acontecido muito disso aí, né? Vamos lá, pastor. Mais um assunto. Se os irmãos tiverem pergunta aí, pode fazer aí, tá bom? No Instagram aí, pode fazer perguntas. Manda pergunta no Instagram pro aí. Wilson aí. Eu falei pro pastor, né, pastor? Falei, o pastor me colocou no estreito, né? Porque eu gosto bastante de estudar a Bíblia, né? Fazer alguns estudos teológicos, mas eu confesso que escatologia é um tema assim que eu estudei pouco e estudo pouco, né? Na realidade, parece que ela vai avançando, né, pastor? Cada dia tem coisa nova. Cada dia tem coisa nova. Por isso que ela se revela, né? Ela se revela, cada dia ela se revela, né? Estamos falando sobre fim dos tempos aí, né? O conhecimento se multiplicando, outro assunto aqui, né? Está em Daniel 12:4. Daniel 12:4 vai comentar sobre o conhecimento se multiplicando, né? A evolução da ciência, tecnologia, inteligência artificial. Olha aí. Né? Nossa, esses dias eu estava vendo esse negócio de inteligência artificial. Rapaz, você não precisa... Ele faz tudo pra você. Sim, ele faz tudo. Tudo que você precisa. Ele manda na sua vida se deixar. Se você deixar... Hoje Jesus não manda mais. Ele até é psicólogo se você precisar. Parece que ele resolve o problema do ser humano, pastor. As pessoas parece que estão deixando de procurar o pastor da igreja. Estão procurando a inteligência artificial, né? Não é verdade? É só perguntar lá. Pergunta lá. E aí é um problema hoje, né? Assim no sentido de que, né, a gente tem informação na palma da nossa mão, né? E hoje em dia aí os pastores, os mestres estão tendo dificuldade porque hoje a informação é muito acessível e aí tem um monte de teólogo de internet, tem um monte de homem tem um monte de gente que sabe muito, mas nossa, tudo pastor, isso aí tá através de pesquisa aqui na palma da mão, sabe tudo, né? E aí deixaram de confiar nos homens de Deus, de pedir conselho para os homens de Deus, né? De ouvir e propagar também, de alguma forma, reproduzir, né, tudo aquilo que vê na internet, tudo aquilo que pesquisa muitas vezes ali numa inteligência artificial. A gente precisa saber usar, né, essa ferramenta. Ela está aí para ser utilizada, para nos abençoar de alguma forma, mas assim, nada como um estudo aprofundado disso aqui, a oração, a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, né, que é poderoso, que nos revela toda a ciência e toda a sabedoria da palavra de Deus. Mas hoje as pessoas estão substituindo pelas tecnologias, né? E como a gente falou no início, né, pastor? Isso aqui tem distanciado as pessoas, né? Da comunhão, da relação. Tem tirado os irmãos da igreja. Tem tirado as pessoas da igreja, né? Hoje muitos irmãos não vêm cultuar, só assistem pela internet. É uma ferramenta, né, nesse sentido, de forma boa, ótima para a propagação do evangelho, mas nada... Mas tem seus negativos, né? Tem. Nada vai substituir isso aqui que a gente está vivendo aqui agora. Sim. Esse momento de a gente se relacionar, abrir a Bíblia, conversar sobre a Bíblia, falar da palavra de Deus. Não substitui, né? Aproxima dos irmãos que estão do outro lado da tela, que não podem estar aqui, mas nada substitui isso, esse contato. E Deus, ele quer esse contato, né, entre os seres humanos. Eu creio que o amor está se esfriando por conta disso, né? Porque as pessoas estão substituindo. Está evoluindo muito. Está evoluiu tanto que as pessoas estão substituindo pessoas pelos aparelhos, né? Pelos aparelhos digitais. Pelos aparelhos digitais. Hoje as pessoas não estão, vamos dizer, levar para o tempo de Jesus, né? Sentar lá no deserto para ouvir ele. Sim. Não estão sentando à mesa, né? Até
assim, uma coisa que a gente faz em casa, que a gente não abre mão, é na hora das refeições a gente larga isso aqui, ó. Tem uma regrinha lá em casa. Né? Hoje tem 10 pessoas na mesa comendo, os 10 estão usando o celular. Você vai num restaurante, uma praça de alimentação no shopping, as pessoas não se relacionam mais. Não. Não se relacionam mais, né? Não tem esse contato. O único relacionamento dessas pessoas é senta aí. Virtual. Vamos comer. Vamos comer. Já é. Esquece. É só... Ainda conversa pelo WhatsApp do lado. Às vezes tem contextos familiares, infelizmente acontece isso, né? Que a comida já é pedida por aqui, não tem aquele momento de preparação, às vezes o pai junto com a mãe na cozinha ajudando ali, um cortando a cebola, a criança ajudando, participando do momento. A gente já pede um iFood, já senta à mesa, né? E tá ali com o telefone do lado, né? Então, a gente tá vivendo esse tempo, né? Uma ferramenta que é para nos abençoar, às vezes a gente não sabendo utilizá-la, né? Ela acaba se tornando algo que nos distancia, né? Das pessoas. Enfim, é o contexto. Pastor, tem uma pergunta aqui, que veio para nós. Por que Israel vai ser julgada na grande tribulação? Eita. Aí, ó. Você quer o pastor Marcos? Você pode responder essa aí, pastor, porque negócio de... Rapaz, aí, ó. Por que Israel vai ser julgada na grande tribulação? Por que, pastor? Pastor, eu vou ser sincero e falar, não tenho vergonha em dizer não. Eu estudo muito pouco escatologia. Eu sou uma pessoa errada para responder sobre escatologia. Há muitas visões, né, escatológicas, há muitas vertentes, há muitas bases bíblicas para as diversas linhas escatológicas. Então, assim, na realidade, escatologia é um assunto difícil, né? Para mim, é um assunto difícil. Para mim, é um assunto difícil. Por exemplo, eu sempre, quando os irmãos perguntam para mim sobre escatologia, eu cito Spurgeon, né? Charles Spurgeon, ele não se envolvia muito nos assuntos escatológicos, embora ele tivesse as suas visões teológicas, né? Sobre a escatologia, ele tivesse as suas visões teológicas, assim, suas convicções teológicas bem definidas, mas era um assunto também que ele não entrava em debates em relação à escatologia, por conta que eu corroboro do mesmo pensamento que ele. Tudo que a gente precisa saber sobre a vinda de Cristo, a gente vai saber quando ele voltar. O que eu respondo sempre para os irmãos que me fazem uma pergunta difícil de escatologia? Eu sempre respondo assim: o que a gente tem que fazer é se preparar para isso e viver em preparação, viver nessa constante preparação para a vinda de Cristo. O que vai acontecer lá? O que vai acontecer lá? A gente vai saber tudo quando Jesus tiver as portas aí. Na realidade, assunto escatológico é um assunto difícil, né? Que nem nós estamos falando. Ela evolui, ela cada dia tem novidade, cada dia tem coisa nova, né? Sim. Não é à toa que é conhecido como o livro da Revelação, né? O livro do Apocalipse. Mas assim, a pergunta do pastor Marcos aí, que o pastor fez, por que Israel vai ser julgada na grande tribulação? Eu acredito que na realidade Israel passou um processo, né, pastor? Israel passou um processo, né? Não é à toa que esse povo vem da geração de Jacó, né? E tudo que cresceu assim de redor do povo de Israel, né? Vai ser colocado no grande dia, né? Porque o povo, na realidade, ela vem de uma geração que nós podemos chamar, quando Jacó era Jacó. Depois que ele luta no Val de Jaboque, né? Ele tem o seu nome mudado para Israel, né? E vem a nação dos israelitas, a nação de Israel, né? O povo de Israel, até mesmo na época que o povo estava preso nas mãos de Faraó, no Egito, né? Lá no Egito, o povo viveu uma escravidão, mas o mesmo povo entrando, sabendo que Deus tinha tirado eles de lá, eles eram questionadores a Deus ainda. Questionadores e muitos deles, como Corá, Birão e Datã, que eram levitas, pertenciam à congregação de Levi, né?
e sabem que a sua herança é o céu, a sua herança não é aqui, a sua herança é o céu. Mesmo assim, o povo, sabendo disso, se levanta contra a liderança de Deus, né? Até estava falando isso na terça-feira, falando do povo que se levanta contra os próprios irmãos da igreja. Sim. Né? Porque se nós pararmos para analisar, Moisés vinha de qual tribo? De Levi, né? E fazem parte da mesma tribo. Mas por que tem que se levantar? Porque os próprios irmãos têm que matar os crentes, né? Porque os próprios irmãos têm que matar os próprios irmãos, né? Então, assim, eu vejo assim que vai ter, porque o julgamento vai ter, eu acredito que o julgamento vai ter sim para o povo de Israel, como vai ter para nós, né? Para todo mundo aqui vai ter um julgamento, né? Mas assim, eles vão ter que passar por processo de julgamento, pastor, né? Pastor Marco está assistindo a gente, eu acredito assim, como homens aqui na terra, eles vão ter que ser julgados igual a gente. Sim. Porque não mudou nada daquele tempo para o tempo de hoje, pastor. Correto? A gente é carne, o que eles eram carne lá atrás, o que eles pensavam lá atrás, é a mesma coisa que nós temos hoje. Nós temos carne e nós pensamos o que nós queremos. Nós temos atitudes, situações para nós pensarmos. Então, da mesma forma que nós vai ser julgado, pastor, né? Eu creio na minha salvação, né? Mas nós vamos ter que passar pelo processo do julgamento, né? Sim, sim. Então, quer dizer, esse povo vai ser julgado porque foi homem igual a gente. Eles não eram diferenciados da gente, né? Como homens, né? Como seres humanos, eles foram igual o pastor Michel, igual o pastor Marcos, igual eu, igual todos os homens na terra e mulheres na terra. Então, eu acredito que vão ser julgados, porque também nós vamos ser julgados, pastor. Não tem como o senhor falou, né? A pergunta dele, acho que foi durante a tribulação, né? É até um tema um pouco, às vezes, controverso, né? Dentro da teologia, nesse sentido, mas muitos acreditam justamente por esse motivo que o senhor está falando, né? Ele vai ser julgado, como assim ele foi julgado lá no deserto, né? Que foi lá, depois foram deportados lá para Babilônia. Ele mesmo, né? Por conta dele, mas é uma visão bem controversa. Eu não entro muito aí nesse assunto porque eu não entendo realmente mesmo. Eu não me aprofundo nesse estudo escatológico. Eu não sei se atualizou, né, pastor? Porque o que eu vi isso aqui já faz mais de 20 anos atrás. Então, eu nunca eu não sei se já atualizou. Pastor Marco, acho que é crente mais velho que a gente, eu acho. Acredito que sim. Né? Se aí, pastor Marco, dá um joinha aqui no Instagram. Você manda a resposta para nós aí, né, pastor? Manda aí, pastor. Você passa esse ensino aí para nós aí, que esse, escatologia, eu pego o básico ali e fico com aquilo ali. Eu nem prego, né? Muito sermão assim, escatológico, porque realmente eu não me aprofundo muito. O pastor Valmir gosta, hein? No estudo. Vamos trazer o Valmir aqui, né? A gente estava na escola bíblica lá. Trazer o Valmir aqui. Acho que a gente falou sobre escatologia. Ele, né? Eu falei, pastor, você leciona essas aulas aí de escatologia. E foi uma bênção, assim. Acho que a gente parou em 3 aulas aí com gostinho de quero mais, assim, porque realmente o pastor Valmir, ele entende, talvez ele seja a melhor pessoa para responder isso aí. Para responder essa pergunta, eu acho que o Valmir seria essencial. Tem pergunta aí, alguma coisa? Não, o pastor Marcos colocou comigo aqui, deixa eu 1 Samuel 8:7 e Lucas 23:18. Ei, pastor, 1 Samuel 8:7. 1 Samuel. Eu só não estou mexendo na Bíblia porque eu não enxergo. Deixei aqui do lado, mas 1 Samuel. Minha vista 8, fica 7. tudo bagunçado. Pastor. Aí o pastor Marcos, tá vendo? Já vai mandar a resposta para nós. 8:7, Vi? E o Senhor disse: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram. Aqui foi o contexto que o povo pediu o rei, né? Foi. A parte que a palavra diz que eles olhavam para as outras nações e viam as outras nações que tinham rei, e eles pediram um rei, né? Eu até estava conversando com os irmãos esses dias, que é interessante, né? A gente fala sobre isso, assim, que Deus, ele até fugindo um pouco, né? Ou não, o povo pediu um rei,
Mas se você for olhar em Deuteronômio, já estava previsto, né? Deus já tinha previsto que... A gente estava conversando aqui na oração da sexta passada, que já estava previsto, né? Porque Deus ele já estabeleceu leis lá para o povo de Israel, quando um rei, quando vocês nomeassem um rei, e ele estabeleceu a lei para como seria, né? Esse reinado, essa monarquia aí. E aqui nesse texto de 1 Samuel, ele a hora que ele chega pro profeta, né? O que a gente estava debatendo era o seguinte: o povo pediu um rei, e Deus falou que não estavam rejeitando o profeta, né? Que era o juiz, sacerdote, o Samuel e profeta, mas estavam rejeitando o próprio Deus, né? Eles estavam decidindo que Deus não reinariam mais sobre ele, mas eles queriam um rei, queriam um monarca ali. Né? Mas eles queriam conversar, né? Eles queriam ter um acesso a alguém que eles enxergassem. Eu creio que eles rejeitaram, né? Eles rejeitaram o governo de Deus. Talvez seja isso que o pastor Marcos está querendo dizer em relação ao julgamento de Israel, porque Israel rejeitou a Deus, talvez seja isso. Sim, e era um tempo de teocracia, né, pastor? Era um tempo de teocracia. A época do juiz era teocracia. Deus só tinha um representante ali, mas era teocracia. Deus era o governante da nação. E a nação mais eles tinham pedido e eles mesmos tinham escolhido. Isso, eles mesmos, né? Queriam eles mesmos pedem, eles mesmos querem que seja salvo. Eu acredito que, se a gente for olhar assim dentro desse contexto, o que eles fizeram é olhar o rei de outra nação e desejar ter um rei como as outras nações. E viram que Saul poderia ser a referência para eles, né? Isso. Fizeram uma escolha, e uma escolha que na realidade não deu certo, né? Não deu certo. Aí prova que quando nós escolhemos as nossas vontades, pastor. Sim. Aqui, ó. Lucas 23, 18. Lucas 23, 18. Rapaz, o pastor Marco está aqui, ó. Porque rejeitou o pai, rejeitou o filho. Toda a multidão, né? Porém gritava: fora com este, sobe-nos Barrabás. Sim, né? O povo, os próprios judeus, né? Os fariseus aqui rejeitaram, né? O Messias. Então acredito que é isso, ó, o pessoal que está nos ouvindo. O pastor Marcos mandou a pergunta, não é? E ele falou sobre por que Israel seria julgado na tribulação, né? Eu acredito, eu estou deduzindo, né, que a resposta esteja nisso, né? Por Israel ter rejeitado a Deus, ter rejeitado o Jesus Cristo, por isso haverá esse julgamento. Mas Atos 7, que é um pouco daquilo que o senhor estava falando, né? Da rejeição também, né, pastor? Sim. Atos 7:51. Estava do lado. Que é a passagem de Estevão, né? Tá pregando lá pros Atos 7. homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram, né? Eles mataram que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Sim. Porque rejeitou o pai, né, em 1 Samuel, rejeitou o filho, né, em Lucas. E Rejeitou o Espírito Santo. Faz sentido. Agora a questão, né? Agora o que eu digo, né? A questão de ser julgado na tribulação, né? É que há outras visões, né, teológicas nesse sentido. Então, assim, né, dentro da teologia esse tema é um pouco controverso aí, digamos assim, né? Porque há muitas visões, né? Por exemplo, o Spurgeon ele era milenista, né? Por exemplo, ele acreditava que o milênio, o governo de Cristo já se iniciou com a era da igreja, por exemplo, né? Então, assim, aí há essas visões tribulacionista, pré-tribulacionista, né? Na visão escatológica. Então, assim, é um tema que dá bastante assunto,
E eu creio que eu não sou a pessoa adequada para tratar desse tema aí. Tem muitos aí hoje, muitas pessoas boas aí que se aprofundam nesse tema aí. Ó, né? pastor, tem um assunto aqui que é bem legal aqui para nós. Um abraço, pastor Marcos. Deus abençoe. Obrigado pela contribuição, pela cooperação aí. Pega leve nas perguntas, pastor. Tá bom? Olha só. Um assunto aqui que nós vamos falar é o narcisismo e culto ao eu. Olha uma pergunta aqui, ó, né? Aqui. Será que o aumento do culto à imagem, às redes sociais, ao corpo, à estética perfeita, não é um reflexo disso? O narcisismo e o culto ao eu? O que o senhor acha, pastor? Sim, isso aí é fruto, né, do que nós temos vivido desse hedonismo, né, desse individualismo, desse egocentrismo, esse zismo aí. Muito zismo. Onde o homem tá no centro mesmo, né? No centro de si mesmo. Então, é tanto que hoje o homem, a maioria das pessoas, como a gente falou, ela percebe a religião, percebe a fé nesse sentido, né? De conquistas individuais, conquistas pessoais, né? Tratam o evangelho dessa forma. E aí, o que acontece? Quando a gente volta a nossa fé e a gente volta o nosso olhar para nós mesmos, a gente já sabe que a gente está bem distante do evangelho, porque o evangelho nunca foi isso. Hoje, na realidade, dentro das igrejas, por exemplo, falando o culto ao eu, culto às imagens, as pessoas também elas cultuam muito aos homens, né, pastor? Sim. Cantores, pregadores, sim. aqueles que dizem que tem dom de cura, sim. dom disso, que não tem dom para nada, só querem alcançar um status, né? E as pessoas o idolatram. Sim. Esquecem Eu acho Deus. que elas, como a gente falou também lá no início, né? As pessoas procuram doutores para si mesmo, né? Que vão falar aquilo. Por exemplo, por que elas cultuam esses homens, né? Por que elas são Elas trazem assim, algo para encher o ego delas. Isso, porque ele vai fazer aqui, vai pregar, vai fazer aquilo que agrada a elas, né? Sim. Tem um pastor, aquele pastor reformado lá, o Porsche, ele fala assim que os falsos profetas é o castigo de Deus para esse tipo de crente que busca as mesmas coisas que os falsos profetas buscam. Se você vai, por exemplo, se você vai a uma igreja que só prega sobre prosperidade, o que tem no seu coração? Prosperidade. Você só tá indo porque você está indo atrás. Cadê salvação? Então, exatamente. Então, que é o que nós temos que pregar. Isso que Jesus ensinou. Isso. Se a gente perceber, pastor, todas as parábolas que Jesus ministrou foi referente ao céu. Olha só, o senhor falou sobre isso aí, eu me lembrei de um texto. Está em Romanos 1. Não sei se o senhor colocou até aí na sua referência. Olha só que bacana que esse texto fala aqui pra gente. Ó, vou pegar aqui a partir do versículo. Não sei se é o 28. Vai falando aí, pastor, enquanto eu procurei sobre isso aí que o senhor está falando, né? Desse culto ao eu. O pessoal, eu tava até pensando sobre isso aí, pastor, um pouco antes disso aí. Mas, rapaz, tá com o negócio daquela boneca lá do bebê. Reborn. Rapaz do céu, que negócio tá ficando feio, hein? O negócio tá feio, né? Estão levando até pro hospital. Estão levando até pro hospital. Tá ocupando vaga das outras crianças. Preferencial, né? É preferencial. Pensou? Você tem bebê reborn? Não tem. Olha aqui, pastor, o texto de Romanos. Ele fala assim, ó, né? Eu vou começar do 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, pelo contrário,
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Ali entra em outro tema aqui. Mas o que acontece dentro assim, da visão assim, desse texto, o que fala? Deus ele entregou algumas pessoas intelectualmente. Sim. Assim, de tanto eles rejeitarem a Deus, ele falou assim, agora, a partir de agora vocês fazem o que vocês quiserem. Intelectualmente falando. Deu livre-arbítrio. Você tem a sua escolha aí, vocês transformaram aí a glória de Deus em imagens, né, de seres humanos, em imagens de répteis, de quadrúpedes. Então, assim, agora vocês vão viver a seu bel prazer, na sua individualidade, e eu não tenho nada a ver com isso. Deus entregou eles assim intelectualmente. Então, assim, esse culto aí que o senhor falou, ao eu, é isso. Às vezes Deus ele permite com uma forma de juízo, entrega essas pessoas intelectualmente. É isso, de tanto rejeitarem a Deus, de tanto rejeitarem a mensagem do Evangelho, de tanto buscarem esses prazeres. É isso aí, o seu Deus é você mesmo. Hoje o seu tá eu. Assim. Hoje É está o seu assim. eu. Então, Hoje as pessoas. o seu corpo, a sua inteligência, é tudo você. As pessoas estão mais preocupadas hoje com a sua aparência. Né? E hoje de repente não vão para o culto para cultuar Deus. Vão fazer um desfile. Sim, tem umas polêmicas. Gente, o que a gente está falando aqui não tem nada a ver com o cristão se cuidar, com o cristão cuidar da sua saúde. Sim. Mas o que nós estamos falando aqui é o quê? É o cristão fazer disso o seu objetivo de vida, né? Sim. Aqui nós estamos pregando palavra, pastor. Pregando palavra. Palavra. Os irmãos não levam para o coração achando que afronta os crentes. Não, isso aqui é uma conversa saudável. O que está acontecendo, né, pastor? É o que está acontecendo na realidade. O está acontecendo. O cristão tem que se cuidar sim, ele tem que. Sim, precisa se cuidar. Mas está mais preocupado em querer chamar atenção. O objetivo de vida, né? Então, estão mais preocupados em chamar atenção do que adorar a Deus. Que nem por isso que nós pregamos constantemente. As pessoas só ouvem da nossa boca. Irmão, adore a Deus no culto, adore a Deus. Parece que as pessoas estão mais preocupadas com quem vai cantar, com quem, se o amigo dele veio no culto, se essa pessoa está cheirosa, se essa pessoa está arrumada. Eu vejo assim, voltando, a gente vê um esfriamento espiritual tão grande. A igreja está longe de alcançar os altos céus. Se hoje Jesus voltar, pastor, eu acredito que em um mundo de 100% de pessoas, eu acredito que uns 10 ou 15% sobe. A porta realmente é estreita, são poucos, né? Que encontram no caminho. Pastor, é o que está acontecendo hoje. É verdade, pastor. O que está acontecendo? Pastor, eu prego palavra, eu gosto de ouvir palavra e eu não gosto de falar as coisas que não existem. Eu quero falar a realidade. Os irmãos têm que aprender a ouvir, pastor. A verdade vem pelo ouvir. Sim. Ouvir a palavra de Deus, né? Ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você tiver as pessoas passando mão naquilo que você faz, que é tão agrado para você, né? Você acaba se auto-idolatrando. Sim. Né? Você acaba se tornando um cara que, tipo assim, poxa, todo mundo gosta de mim assim. Eu vou ser assim. Chama a atenção de todos. Né? E começam a postar em Instagram, essas coisas. Preferem alcançar um nível de seguidores do que alcançar um nível a Deus. As pessoas estão crescendo no número de seguidores e estão se distanciando de Deus. Então, tem seguidores, né, mas não formam discípulos de Cristo. Pastor, a gente hoje está muito difícil, pastor, sinceramente. Eu venho desse evangelho antigo, né? Desse evangelho passado já, mas eu vejo que evoluiu. Nós, como crentes, nós estamos fazendo o seguimento, pastor, nós estamos acompanhando a atualização. Porque, estava falando com o pastor Ademário hoje, que se a gente
se a gente não se atualizar, aquilo, por exemplo, eu só sei fazer isso, mas é lá atrás. Hoje eu não sei fazer isso, um exemplo. Quer dizer, se você não se atualizar, o que estava lá atrás vai sumir. Sim. Aí você não vai saber mexer no agora. Por exemplo, né, se a gente fechar a nossa mente também, a gente perde o alcance também, né? A gente tem que, assim, se adaptar é diferente de se moldar, né? Se adaptar ao contexto contemporâneo. Por exemplo, se hoje, graças a Deus, a gente está aí fazendo uma transmissão, né? Devido à tecnologia, a gente está usando isso com sabedoria, com um objetivo que é propagar a palavra de Deus de alguma forma. Sim. E isso a gente precisa, né? O Billy Graham falava, né? O cristão ele tem que estar com a Bíblia aberta e com o jornal, né? Sim, com o jornal do outro lado, né? Atualizado. Tem que se atualizando. Tem que se a palavra, ela não muda. Então, tem muitos ainda também. São dois extremos, né? Muitos. E eu fico feliz de ouvir o senhor, que é mais antigo, com essa visão, porque tem muitos antigos ainda que falam assim: isso aqui não é para mim, isso aqui não pode. Não. Isso a gente, às vezes, é um pouco de ignorância da nossa parte, né? A gente precisa... Prega muita doutrina, pastor. Isso. A gente precisa se atualizar. O que não muda é isso aqui, né? A palavra de Deus. E as pessoas antigamente... O fundamento, né? Da nossa fé não muda, né? Isso. E antigamente, pastor, as pessoas viviam doutrinas que eram chamadas de usos e costumes, Sim. se prendendo a vestimentas, a couraças, bijuterias, né? A muitas coisas, né? Tem coisas que a gente, lógico, a Bíblia também nos ensina que nós não podemos amar o pecado, mas amar o pecador, né? O pecador, ele erra, ele falha. Quem não é pecador, o próprio Senhor fala que atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Então, assim, hoje, uma questão que é muito levantada entre jovens é a questão da tatuagem. Sim. Lá atrás e até hoje, eu não aceito. Não aceito de uma forma assim... eu não preciso manchar o meu corpo. Eu sei de onde veio o ritual de fazer a tatuagem. Então, para mim, o que vale é o fundamento. Sim. Não porque ela atualizou. Não. Né? Que ela mudou isso. Então, as pessoas acham assim, o pastor Wilson não quer que faz tatuagem, por isso, por aquilo. Mas eu não prego porque as pessoas não façam a tatuagem. A escolha é dela. Sim. Ela faz o que ela quiser. Eu não posso proibir. Você mostra o caminho. Sua visão dentro da palavra de Deus. Sim. Então, hoje, as igrejas que não faziam isso, está nascendo muita igreja que pode fazer isso. Tem. Então, hoje tem igreja para tudo. Tem. Eu estava falando com os irmãos que a igreja hoje parece uma praça de alimentação do shopping, né? Do shopping, você vai lá e você escolhe o que você quer comer. Então, assim, aquela igreja ali, a doutrina dela não me agrada. Então, eu vou para outra que... Procura outra? As pessoas procuram outra. Eu vou procurando outra, né? As pessoas hoje, elas não se movem mais pelo propósito. Elas não procuram ter engajamento dentro de uma comunidade cristã, como, por exemplo, a Sansei, de desenvolver a sua fé ali, de cooperar com a igreja local. Então, elas estão procurando. Então, assim, à medida que às vezes ela é exortada dentro de uma igreja, ela fala assim, aquela igreja ali não é para mim. Aquela igreja tem isso, tem aquilo. Eu vou naquela igreja porque ela tem uma melhor estrutura para receber a minha família. Então, tá complicado porque as pessoas não estão se movendo mais pelo propósito. Sim. Entendeu? E o evangelho não é isso, não é para você mas escolher pela proposta que oferece a eles. Mas pela proposta, exatamente. Né? Então, a igreja tem muitos que estão caminhando nesse sentido. Né? O que eu entendo de uma igreja local? Por que eu estou dentro de uma igreja local? Eu vou procurar desenvolver minha fé ali, compartilhar com os irmãos, receber dos irmãos, a gente se edificar aqui. Se tornar um cooperador, ajudar e se mover por esse propósito. Independente das falhas organizacionais que existem em toda denominação. Toda denominação. Então, assim, isso aqui não me agrada. Não, irmão, se é uma igreja bíblica, é uma igreja que não fere os fundamentos bíblicos, é ali que eu vou desenvolver a minha fé, é ali que eu vou compartilhar da minha fé. As pessoas precisam ter noção e entender, pastor, que Jesus chamou 12. Não eram iguais. Não, totalmente diferente. E nós vamos começar uma série domingo, que nós falamos sobre as 12 casas que Jesus passou, pastor. É bênção. Todas as casas foram iguais? Não. Nenhuma casa foi igual. Nenhuma casa foi igual, pastor. Então, Jesus passou na casa
de vários tipos de pessoas, né? E hoje, falando sobre o fim dos tempos, trazendo para o dia de hoje, a igreja, ela se esvazia porque os crentes não olham mais Jesus. Olham os homens. Porque elas não conseguem olhar as qualidades, só observam os defeitos. Sim. Defeito também encontrei com toda a denominação. Porque qualidade, ele atrai. Sim. Defeito afasta. Sim. Né? Então, o que acontece muito. Então, hoje é mais fácil você afastar do que atrair. Sim. Porque para atrair, você precisa suar. Para afastar, não precisa suar. Não precisa. É verdade, pastor. É muito forte isso aí. É muito forte. Como eu falei para o senhor, né? Eu acredito muito isso, que hoje as pessoas não estão mais se movendo pelo propósito. Né? Eu acho que todos os problemas que existem nas instituições, né? Assim como que a igreja, né? A gente entende na visão eclesiológica que a igreja, além de ser um organismo, ela também é uma organização. Sim. Eu tenho ensinado isso para o pessoal. Falo, essa organização vai ter falha, qualquer uma vai ter. Né? Se uma igreja que é uma igreja bíblica, que não fere os fundamentos bíblicos, está em um lugar bom para você congregar. Porque aí os problemas organizacionais, você pode, sendo um cristão maduro, um cristão que também se responsabiliza pela obra, você pode ajudar a resolver esses problemas organizacionais e fazer dela uma igreja mais saudável. Porque esse é o propósito. E Deus, ele vai permitir isso, todos esses problemas, justamente por isso. Porque os cristãos vão ter que se relacionar com todos os problemas, com todas as diferenças. E eu tenho ensinado ali para o pessoal, né, da intercessão, às quartas-feiras, que esses problemas não podem nos afastar. As diferenças não nos afastam. Porque nós temos que estar unidos dentro de um propósito e caminhar em unidade. Unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade a igreja, a unidade, não significa que todo mundo vai pensar igual, toda a estrutura será igual, mas a gente caminha debaixo de um propósito que esse realmente ele não muda. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em igreja, pensa em comunidade local, nós temos que pensar dessa forma. Um dos sinais, né, do fim, né, dos tempos aí, é esse, né, pastor? As pessoas já não se movendo por propósito, mas por as propostas, como o senhor falou. E isso faz com que o amor se esfrie. Isso é mais uma prova desse individualismo, né? desse egocentrismo das pessoas que procuram na igreja ser apenas consumidores. A verdade é essa, né? Eles procuram ser apenas consumidores, não mais cooperadores, não pertencentes, sendo parte de um corpo mesmo, sendo uma parte importante desse corpo. Infelizmente, as pessoas têm se movido dessa forma. Tá e muito um sinal, né? É um sinal. Né? Isso é um sinal de individualismo, de ego, né? De pessoas que olham para si mesmo, né? Que se soberbos, idolatram, né? Que se idolatram, e acho que o mundo tem que girar ao redor dele mesmo, né? É difícil, pastor, o que está acontecendo hoje, né? Difícil, né, pastor? Eu tenho um assunto aqui que o senhor comentou aquela hora, que é o evangelho pregado em todo o mundo. Está lá em Mateus 24:14. Sim. Sabemos que hoje, com a rede social, a internet, missionários em ação, o evangelho ele alcança lugares antes inacessíveis. Está chegando em vários lugares. Né? Sim. Chega com perigo. Sim, mas chega. Mas chega. chega. Né? Então, o evangelho de Cristo está sendo apregoado. Sim. Ele está crescendo, ele está indo, ninguém está impedindo, não tem como parar isso. Sim. Ninguém vai conseguir parar, pastor. Né? Isso é uma coisa que ninguém vai impedir. Não, né? não vai. O evangelho, tudo vai passar, mas a sua palavra não. Né? Sim. Então, está evoluindo, está crescendo cada dia que passa. E hoje, assim, como o senhor tinha falado antes, eu acho que, não sei se foi fora de ser ao vivo aqui, né, o senhor comentou sobre o evangelho pregado em todo o mundo. Sim. Né, que está evoluindo, está crescendo. Né? Isso é um sinal, né? Isso é um dos sinais, né, que a Bíblia relata como fim dos tempos. Que Jesus mesmo falou, né, que quando esse evangelho for pregado em todo mundo, então, né, as pessoas têm que, na realidade, pastor, as pessoas têm que estar preparadas para isso. Tem que estar preparado. Porque já está acontecendo tanta coisa. Sim. E as pessoas ainda continuam brincando. Uma das provas também, né, dessa propagação é aquela janela lá que era
a janela que eles falavam, que o missionário cunhou como a janela 1040, que era difícil acesso, tá. o evangelho também já chegou lá, né? O senhor falou do contexto de perseguição da Nigéria, porque o evangelho também está chegando lá. Tá chegando né? Então, lá. assim, a ferramenta, acho que como eu falei, a plataforma, o caminho está pavimentado, né? Porque a tecnologia, como o senhor falou, né? E citou lá em Daniel, né? Esses avanços científicos, tecnológicos, na verdade, eles têm contribuído para a propagação do evangelho, né? Tem contribuído. Tem contribuído para a propagação do evangelho. Então, assim, há os sinais, né? Catastróficos, há os sinais das doenças, mas também há o sinal que a gente é um motivo de esperança para nós, que é o evangelho sendo pregado. É o evangelho sendo pregado. Pessoas aceitando Jesus, pessoas se vindo convertendo. a Cristo, né? A gente falou muito aqui dos problemas, mas eu creio que a mensagem escatológica mesmo, que a Bíblia relata, na verdade, para o cristão é uma mensagem de esperança, né? Que o labor aqui, o trabalho está sendo feito, e será concluído. Ele é árduo, mas ele está sendo feito, está sendo concluído. E a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é iminente. Eu creio nisso. E não para, né? Onde a gente achou que as pessoas não viriam. Por isso que até comentei com o senhor no começo aqui do nosso podcast. Pessoas que, por exemplo, assassinos, pessoas que tiraram a vida de outros. Será que não ouviram? Sim, a gente acabou nem discorrendo nesse tema, né? Eu creio que muitos já ouviram também. Porque todo ouvido ouvirá, né? Sim, todo mundo vai ouvir. Todo mundo vai né? Até as pessoas que não são crentes, que são ateus, vamos dizer assim, elas vão ouvir. Sim. É deles, se eles quiserem. Hoje, como a própria Bíblia diz, até nesse mesmo texto que a gente leu em Romanos, né? O ser humano ele se torna indesculpável, né? Indesculpável porque no sentido de que há todas as evidências aí de Deus, né? Tanto na natureza quanto no cosmos aí, e também, sobretudo, pela mensagem do evangelho que está sendo pregada. Então, eu creio que se hoje não fosse esse avanço científico e tecnológico, lugares que hoje já foram alcançados pelo evangelho, seria muito mais difícil. Quando que foi a primeira vez que o senhor ouviu falar de Jesus? Quando eu ouvi de Jesus, então, eu vim do catolicismo, né? Sim. Eu vim do catolicismo, então, assim, o senhor já ouvia antes? Eu já ouvia de alguma forma, mas né? O senhor se entregava à idolatria também, né? Não, eu não me, assim como que se diz, eu não era uma fé de tradição familiar. Seguir por seguir. Seguir por seguir. Então fiz aquela primeira comunhão, fiz esse catecismo e tal, mas a palavra não entrava. Então eu comecei a ter acesso, às vezes, acho que foi com uma prima da Tati, que ela era evangélica já, e então foi quando eu comecei a ter um pouco de contato. E o contato mais assim com a igreja evangélica mesmo, foi quando o irmão dela, que jogava futebol, às vezes ele colocava um louvor lá, aí eu comecei a ouvir um louvor e eu começava a gostar. E aí abriu uma igreja lá na rua de casa e eu passava na igreja, lá na frente, e falava, qualquer dia eu vou entrar nessa igreja, porque eu gostava dos hinos, né? Dos hinos. Isso. Então o primeiro contato que eu tive mesmo assim, com o evangelho nesse sentido foram através dos hinos, assim, que aqueles hinos mexiam comigo, né? Eu escutava assim, sentia aqueles arrepios, sabe? Falei, nossa, que coisa diferente de ouvir, né? Mas, assim, do resto era a televisão que a gente zombava, né? Porque via aquelas coisas que o pessoal com um negócio de água em cima da televisão, aquelas que eu achava que era tudo armado lá, de algumas igrejas possessas e tal. E aí eu olhava aquilo e zombava, né? Tanto que essa prima dela evangélica, a Bruna, se estiver nos ouvindo aí, um abraço. A gente, coitada, a gente chamava ela de Bispa Sônia, mas de forma, assim, pejorativa, de sacanear mesmo, assim, sabe? Mas era mais conhecida a Bispa Sônia do que Jesus, né? É isso, a gente chamava a Bispa Sônia, e zombava das coisas, e falava tanta bobagem pra essa menina, coitada, e ela sempre firme na fé. Graças a Deus que... Tem pergunta? Tem uma pergunta aí? Perguntei. Do Mickey aí, pastor. Vocês acreditam que o ecumenismo é um sinal do fim dos tempos? E aí, pastor? O ecumenismo sendo um final do fim dos tempos? Vamos pensar sobre isso. Porque, assim, um dos sinais do fim dos tempos, né, o que o anticristo ele viria a fazer seria
unificar, né? Sim, sim. Ia se tornar tanto assim, acredito que a religião. Eu acredito que nesse sentido, pensando nesse sentido, talvez sim, o ecumenismo. Só por esse lado, né? Por esse lado. Eu não consigo, nesse momento, eu não consigo. A gente não consegue discernir isso. Eu não consigo enxergar de outra forma. Eu né? também não enxergaria desse jeito. Porque assim, fala assim de um governo universal, mas aí enfim, Miqueias, não vemos dessa forma. Eu não consigo enxergar. Eu também não vejo o ecumenismo. Eu acho que na verdade nesse sentido o ecumenismo, né? Ecumenismo, pessoal que não sabe, assim, essa tentativa de unificar assim, as religiões e mostrar que todas essa comunhão entre todas as religiões só, né? transformar em uma só. Então, nesse sentido, eu não acredito como sendo um sinal do fim dos tempos. Talvez uma tentativa de minimizar, porque, por exemplo, a gente tem os fundamentos da nossa fé. Sim. A gente estava conversando com o presidente Rafael sobre isso. Nós temos nossos princípios, né? A irmã me perguntou lá, né, sobre uma denominação, né? Ela me mandou uma mensagem sobre uma denominação. Aí eu falei assim, devido a essa denominação perceber a fé dessa forma, e ela fere alguns fundamentos que nós acreditamos. Então, assim, nós consideramos como seita. A partir então, que fere assim, nossos princípios. Né? Mas, assim, eu acho que o diálogo ele é sempre importante, Miqueias. O diálogo é importante, né? O respeito mútuo entre as diversas religiões e denominações, ele é importante, né? Mas esse ecumenismo, ele sim é perigoso. Ele é perigoso para nós, né? Para a nossa fé, mas eu não consigo enxergar ele como um sinal assim evidente do final dos tempos. Na minha visão, acho que eu não vejo. Se você tem algum versículo bíblico aí que pode reforçar isso e quiser trazer para nós aí, a Vitória lê para nós aí. Tá bom? Mas assim, pode lançar um abraço, Miqueias. Um abraço, Miqueias, menino estudioso. Menino que Deus continue. Uma bênção. Prega muito bem. Ele vai estar conosco ali, né? Eu vi no folder lá. Vai estar, na campanha ali em cima, ali na terça-feira, né? É verdade. Ele vai estar. Vamos fazer um esforço aí para estar ouvindo o Miqueias aí. Terça-feira. Que Deus continue te abençoando. Eu tô sabendo aí. Que bênção. Que Deus abençoe, Miqueias. Se você tiver um versículo bíblico aí que mostra um pouco, fala um pouco sobre esse ecumenismo aí, tendo talvez uma evidência um embasamento como o final dos tempos, passa para nós aí, porque no momento não já me fizeram essa pergunta. Não veio pastor. luz Eu nunca para consegui mim responder e entender que isso seria um sinal. Sim. Né? Eu já carrego isso há muitos anos. As pessoas sempre perguntavam isso para mim. É a primeira vez que me perguntaram sobre a questão do ecumenismo sendo como um sinal do fim dos tempos, mas... Diga, Vitória. Vitória é a nossa... Como que fala aquelas pessoas que fazem da enquete, né? Enquete. Tá aqui tomando refrigerante. Nós aqui, só com um copo de água. Bolacha ali, ela pode mastigar à vontade. Isso. Né? Tá de boa ali, tranquila. Dá uma água pra ela, pastor, dá uma água. Pega água, pronto, tem água aí agora, tá bom? Pode ficar à vontade. Gente, não estranha não, que é um ambiente familiar. Tá a última vez nós não tinha ar-condicionado. Olha aí, a última vez não tinha ar-condicionado, né? Hoje nem precisa Hoje nem precisa, né? A pergunta do pastor Marcos. Só que cada pergunta que acho que precisa ligar o ar, hein? As perguntas tá ficando. O pessoal tá botando nós no estreito. Ixi, pastor Marcos de novo? Pastor Marcos, hein? Rapaz, ele gosta. Lá vem pedrada. Rapaz, ele gosta de você. Pode mandar aí, Vi. Ele perguntou: como se dará o arrebatamento da igreja? Olha aí. Nessa visão escatológica, né? Tem várias. Teologicamente, tem várias visões, né? Tem uns que acreditam no arrebatamento secreto. Depende do ponto de vista que ele isso daí é um pouco... tem uns que acreditam parte da pessoa... no arrebatamento secreto. Sim. Tem outros que acreditam no arrebatamento que será visível. Né? Então, assim, tem várias visões teológicas nesse sentido. Eu não tenho, assim... Eu também não tenho uma visão para poder responder isso aqui agora. Eu não tenho... Embasamento para isso. Não, assim, biblicamente, eu creio, eu sou, assim, eu acredito
terá o arrebatamento. Eu acredito que será... Mas não sabe de que forma. Eu também não sei de que forma. Mas vai ter, né? Eu creio que... Vai ter. Eu acredito. O senhor vai estar com a gente lá, nós vamos descobrir junto. Eu acredito, né? Nós vamos descobrir junto, pastor. Eu acredito no arrebatamento, sim. Eu acredito que haverá um arrebatamento. Mas, assim, a forma... Há muitas vertentes, né, teológicas que defendem, né, na questão do arrebatamento secreto. O Valmir ia gostar de responder. O Valmir tem posições bem definidas. A cabeça dele não em relação muda. A isso aí. Isso é bem legal. Então, assim, tem uns que acreditam que acontecerá no meio da tribulação, outros acreditam que será depois da tribulação, outros acreditam que será antes da tribulação. São né? Os pré, os pós. O Valmir, eu tenho certeza que ele é pré-tribulacionista. Ele acredita que a igreja não passará pela tribulação e será arrebatada antes, né? Agora, pastor Marcos, eu não sei te dizer como vai ser o arrebatamento. Vai ter, mas não sabe como. Eu não sei se será visível, se será secreto. Eu não sei se vai ser antes ou depois. Eu falei para os irmãos na aula lá de escatologia, né? Um comentário, né? Que o Valmir que deu aula. Eu falei assim, que eu tenho que me preparar para que a igreja passará pela tribulação, né? Me preparar para isso, porque se ela for arrebatada antes da tribulação, eu já estou no lucro. Mas se ela não for depois, se for depois, eu estou preparado. Jeito, né? Eu estou preparado. Tem que estar pronto para isso, né? Pronto para isso. O cristão tem que estar pronto para tudo, né, pastor? Para tudo, pastor. Tem mais, Vi, aí? Tem mais não, Vitória? Você quer fazer uma pergunta, Vitória? Você? Pode fazer uma pergunta. Você quer responder alguma dessas perguntas aí, Vitória? Pelo amor de Deus, dá um Google aí. Vou perguntar aí, usa como é que você fala, usa a inteligência artificial aí para responder essas perguntas. Isso mesmo. Nesse horário aqui, eu acho que eu preciso disso, pastor. Nesse horário aqui a mente já não tá legal, a vista já não entrou boa aqui. Pastor, mas toma aqui ainda. Você me botou no estreito, viu, pastor? Eu vou ter que estudar. Uma coisa eu tô saindo convencido daqui hoje. Não, pelo menos o senhor não é igual aquele cara que falou do Danal. Pastor, eu tô saindo daqui convencido de uma coisa, que eu preciso estudar mais escatologia. Urgente. Pastor, último assunto para nós aqui, ó. Vamos lá, pastor. Propriedades eternas. Mateus 6:21. Porque onde estiver o seu tesouro, é esse, pastor? Isso. Aí estará também o seu coração. É forte isso aí. Sabe que em meio a tanta correria, né, e busca por sucesso e reconhecimento, as pessoas tendo mais preocupado mais com sucesso, sim, preocupado mais com reconhecimento, né, preocupado mais com os seus benefícios, sim, né? Qual que é a visão do senhor assim, em as pessoas priorizarem essas coisas do que priorizar a vida eterna? As pessoas estão trocando, né? Hoje. Estão trocando. Elas estão trocando assim completamente, né? Estão trocando completamente, né? A visão do reino tá totalmente distorcida do que é a realidade bíblica, né? Como o senhor falou, isso é tão grave, tão forte, tão contundente quando a gente pensa sobre isso, porque assim, até na questão ministerial, né? Até na questão ministerial, as pessoas têm tido esse olhar, né? De ascensão ministerial, não como uma contribuição para o reino de Deus, mas às vezes para exaltação, né? Para sua autoexaltação, para a sensação muitas vezes que eu tenho que muitos irmãos hoje, né? Muitos cristãos hoje que eles usam o seu ministério para se autopromover, para autopromoção. Né? Eles estão preocupados com a salvação. Não estão preocupados com a salvação, de propagar o reino. Sim. Né? E eu acredito que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, apesar de tudo isso, como Ele concede dons aos homens, né? Esses dons são irrevogáveis, apesar disso, pessoas estão sendo salvas através de ministérios, né? De homens aqui na Terra. Mas o que a Bíblia nos diz, né? Que isso não é evidência, né?
Às vezes o homem vai, como a gente falou no início lá, vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua própria alma, né? Às vezes o ministério dele vai contribuir para salvar muitas almas, né? Para ganhar muitas vidas para Jesus, mas ele próprio ele vai estar perdido, né? Então, assim, hoje, né, como o senhor falou, é isso, o homem, essa autoexaltação, esse uso talvez assim do evangelho para benefício próprio, tem sido uma das marcas do nosso tempo, né? Tem sido uma das marcas do nosso tempo, né? Hoje é um monte de artista, né, de internet. A internet até isso propiciou, né? Sim, tem gente sim. que hoje, ela sendo essa ferramenta que é a internet, né? O sonho de muitas pessoas de criança, de infância, de ser artista, estão realizando dentro do evangelho, né? Cachês altíssimos que cobram, né? Que não é nem oferta, né? Cachê, né? Que cobram cachê, né? Hoje para pregar a palavra de Deus. Isso é um reflexo desse eu aí, né? Hoje as ofertas que eles pedem não são ofertas, né? Porque a oferta você dá espontaneamente, você sente, né? Espontaneamente, né? As pessoas pedem oferta já com valor fixo. E se fosse, né? E se fosse para custear, né? Enfim. E a gente sabe que tem gastos, né, pastor? Sabe que eu acho que assim, eu não sou contra, né? Tanto o cristão, as igrejas ofertarem. Eu acho nada mais justo de ofertar no ministério. É bíblico, sim, né? Bíblico, digno é o obreiro do seu salário, né? Aquele que prega a Paulo palavra. É um exemplo. Aquele que prega a palavra é digno de duplo honorário, que a palavra diz, né? Então, assim, mas assim, o pessoal está colocando valor nisso aí, né? Mas, enfim, respondendo isso que o senhor falou, é essa visão que eu tenho, né? Nessa visão contemporânea aí, dessa questão desse eu aí, ela não corrobora com a mensagem do Evangelho. Na verdade, a mensagem do Evangelho, né? Eu falei sobre isso na quarta-feira. A gente usou o texto lá de Filipenses 2, sim, onde a gente está falando desse que a gente fala na kenosis, né, que é o esvaziamento de Cristo, a gente ter como esse exemplo, né? É esvaziamento, é você abrir mão do seu direito, é você abrir mão de si mesmo, enxergar o próximo como superior a si mesmo. Sim, a visão sim. do Evangelho é essa. E a gente estava ensinando sobre isso na quarta-feira, foi muito edificante, assim. E exatamente isso, corrobora com essa perspectiva de que o cristão hoje, a gente entendendo já, eu sempre ensino para o pessoal que a gente às vezes não tem, a gente fica lutando pela nossa própria salvação, né, pela nossa própria. A gente já entendeu que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós somos salvos. Agora a gente tem que levar essa salvação para as pessoas, né? Então a vida do cristão é um sacrifício, é abrir mão mesmo de si em prol dos irmãos agora, em prol do outro, em prol daqueles que ainda não foram alcançados. Essa é a visão do Evangelho, né? Essa comunhão que nós temos que ter com esses irmãos e esses sacrifícios diários que a gente faz que apaga totalmente o seu eu. Sim. Né? Sim. Apaga o seu eu, deixa que Cristo viva em você, e se Cristo realmente vive em você, o olhar de Cristo sempre foi para quem, pastor? Foi para as pessoas. Que não viva mais eu, né? Mas que Cristo viva. Cristo viva em nós. Se Cristo realmente vive em nós, é isso que a gente vai fazer. A gente vai se esvaziar do nosso eu, vai se esvaziar do nosso ego, dos nossos próprios interesses nesse sentido, em benefício do amor das pessoas, né? Primeiramente, a gente ama a Deus, e se o amor a Deus não alcança o nosso próximo, não é um amor a Deus, né? Verdade. Amor é o que Deus pode dar para nós, né? Esses dias eu vi um pastor aí, ele falou sobre essa questão do arrebatamento. Dentro da linha de pesquisa dele, ele falou que os antigos, mais antigos, né, não corroboravam com essa ideia e nunca citaram essa ideia da questão desse arrebatamento mesmo em si. Então vale a pena pesquisar esse material. Eu não gosto muito de entrar em alguns assuntos assim, porque eu não tenho esse aprofundamento, assim, eu não tenho profundidade teológica para tratar. Com certeza, né? Então, assim, eu acho que cabe sempre uma contribuição, né? Você ter fonte de pesquisa, ter primariamente a Bíblia, né?
Mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer, assim, análise minuciosa. Por isso que eu, às vezes, evito, assim, agora a gente brinca aqui tudo, mas eu evito entrar em alguns assuntos que eu não tenho fontes e dados científicos para poder... Tem a conclusão certa disso. Né? Para ter uma conclusão certa, né? Você sempre vai levantar questões das Isso, pessoas. sempre vai levantar questões, né? O que eu sempre vou defender é o que? Os fundamentos da nossa fé. Sim. Isso aí tem que estar bem embasado. Sim. A gente Sim. que é pastor tem que estar com um embasamento assim, firme, né? Em questões que são cruciais para a nossa fé, que é o Cristo Jesus, o Deus encarnado, a Trindade, o Espírito Santo, né? A Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Isso aí a gente tem que estar bem definido e tem que defender isso aí. Mas, assim, algumas questões que são, assim, às vezes, não secundárias, que tem muitas outras vertentes, mas não fere o fundamento da fé, às vezes, quando eu não tenho um conhecimento, eu realmente evito de falar, porque eu posso falar dentro de uma convicção minha, Sim. mas a gente pode mudar, né? Tem pastores aí que muda de visão, às vezes era pré-tribulacionista e vira pós. Né? Isso. Porque tem base para uma Procurou e para outra. Coisa pra tem base poder bíblica tanto para uma coisa quanto para outra. Para ter certeza, né? Então, ter certeza. Ter... A gente não, eu acho que assim, o estudo teológico, ele nos ajuda a fazer reflexões. Sim, a gente não pode ter uma visão assim fundamentalista totalmente, no sentido de que é isso aqui, pronto. Que a nossa visão seja certa. A gente precisa abrir a mente e olhar as outras questões, olhar biblicamente, né? Outras perspectivas, né? E vai ter coisas que a gente não vai chegar no denominador comum. Não ferindo os fundamentos da nossa fé, né, pastor? Tá tudo pode certo. Ferir. Não pode ferir aquilo que é o princípio elementar da nossa fé. Isso não pode ferir. Agora, questões que são secundárias, a gente vai especular, a gente vai pesquisar, a gente vai entrar em vários assuntos e às vezes não vai chegar numa conclusão. E tá tudo certo. A gente não vai deixar nunca de sermão por causa disso. Nem pode, né, professor? Nem pode passar na cabeça, né? Não pode nem passar na cabeça. Tá passando na cabeça que pela vida da Vitória, né? Tem mais perguntas. É que os irmãos ficam brigando, né? Às vezes na internet. Fica, não, porque isso e tal. Aí fica com contenda. Não, irmão. Todo debate teológico ele tem que ser... tem que ser... construtivo, né? Sim, se causa divisão na igreja, se causa divisão na igreja, causou dissensão no meio do povo, já não tá sendo saudável. Tá igual aquela igreja que Paulo lançou a carta aos Romanos. 16, as igrejas estavam crescendo e tinha um, né, que vinha para atrapalhar, né? Diga, Vitória. Presbítero Juan, um abraço, estava com a gente até agora, hein? Tava Deus trabalhando abençoe. aqui na obra, Deus abençoe. Benção, tava preparando ali uma decoração, pastor. Fala aí, Vi. Ele perguntou, qual será a situação dos ímpios? Qual será a situação dos ímpios? Terrível. Você dói até na alma de pensar assim. A situação dos ímpios será terrível, né? A gente entende, né, a situação dos ímpios como aqueles que realmente se rebelaram totalmente, né, contra Deus. É a rebelião, né? O ímpio é aqueles que se rebelaram. Se rebelou. Tá tudo escrito na Bíblia, né? O que está Lá reservado. no começo já está dizendo, né? Está reservado o juízo, né, pastor? Já está reservado o juízo para os ímpios, né? Está reservado o juízo para os ímpios. Para os ímpios está reservado. Está reservado. Então, assim, o que será dos ímpios, né? Tá certo. E aí, Vi, acabou as perguntas? O juízo tá preparado, presbítero Juan. Acabou? Acabou o nosso tempo também, Vi? Acabou, né? Passou, falta né? 5 Passou minutos bastante? Era quanto tempo? É 2 horas. Pastor. São 2 horas? 2 horas. Que benção, falta 5 minutos. 2 horas. Tão bom, passa rápido, né, pastor? Foi tão bom. Tão bom. Foi edificante, pastor. Amém, foi pastor. Bem eu também... legal, assim. Até para nós mesmo, né? Sim. Não sei pra quem tá ouvindo, até para nós, sim, né? espero que se torna bem legal. A gente expressa a forma que a gente pensa. Sim. Que as pessoas às vezes olham, acha que a gente só tem aquele pensamento para isso. Sim. Hoje a gente está expondo algumas situações sobre a nossa, principalmente a visão do Senhor em relação ao fim dos tempos, né? Tudo que está acontecendo, né? Porque tudo que está acontecendo hoje, tudo que você vê na notícia é só desgraça. Não tem mais nada, pastor, de interessante, né? Não tem mais nada. Teve um assunto que saiu agora recente,
que o rapaz foi para um autódromo, não foi? Para um negócio de corrida de Tava vendo carro. hoje de manhã. Mataram o cara. Jogaram o cara no que buraco, andava, né? andava com o carro. Já descobriram? Foi o... Acho que foi um amigo dele. Suspeito, né? Amigo, né? Que beleza de amigo. É. Que amigo, hein, pastor? Assim, Amigo desse né? precisa mais de inimigo. Há muitos anos também vem várias notícias, né? Daquela menina que matou os pais que mataram a criança também, Pensou? né? Então tá assim, né? O tempo que a gente vive. Eu acredito, pastor, porque assim, o pecado ele sempre existiu após a queda, né? Sempre ele teve na natureza. Acho que hoje o que facilita a gente é porque a gente tem mais acesso, né, à notícia. Mas quantas coisas não acontecem que a gente nunca soube, que né? não sabe, né? Que antigamente não era noticiado, né? Ou demorava para chegar a notícia. Hoje em dia a gente vê as tragédias através do celular, das redes sociais. Tem páginas da internet, no Instagram, que é só voltado para tragédia, para notícia ruim. Tinha até uma notícia, pastor, de uma mulher que matou, acho que uma criança e deixou dentro do armário. Pois é. Né? Tava dentro de casa, a criança estava dentro do armário. Jesus. Esses dias teve mais um aí que acho que matou, acho que se eu não me engano, o marido, né? O rapaz matou a namorada, não sei. E cortou as partes do corpo, deixou lá dentro numa sacola lá. Isso é uma coisa terrível. Eu faço parte de um grupo missionário sul-africano e eles sempre postam fotos, né, de ataques de grupos, né, terroristas, né, terroristas que entram dentro das vilas africanas e tem foto de mulheres com corte de machado no pescoço, crianças, sabe, machado na cabeça, assim, sabe? Uma coisa muito triste, né? Triste, né? É aquilo que eu estava falando com a Vitória hoje sobre empatia, né? Empatia. Você sentia dali, se colocar no lugar daquelas pessoas, né? O povo hoje não tem empatia, né, pastor? Não tem. Parece que realmente, como o senhor falou e a Bíblia fala, né? O amor realmente está se esfriando. Parece que a gente normalizou esse tipo de situação. Parece que é normal, né? Parece que tá tudo normal, a gente vê, tem gente que olha, nossa, né, olha assim a realidade, olha o que acontece, e as pessoas acham que não se comovem mais, né? Não tem, parece que não tem mais nenhum tipo de sentimento em relação às pessoas, ao próximo, né? Então eu creio que isso também é uma das evidências, né, do fim dos tempos. Nossa, né? fico vendo essas coisas aí, até a gente fica triste, sabe? A gente fica triste. Mas há esperança ainda, né, pastor? A gente Graças não pode terminar. Eu acredito que a gente não pode terminar esse episódio aqui, esse podcast, sem falar da esperança que há em Cristo Jesus. Sim. Jeremias disse isso, né? O povo de Israel vivia a opressão, o povo estava desviado, o povo estava se esfriando. Sim. Ele fala assim, gente, né? Traga a memória daquilo que traz esperança. Sim, olha para aquilo que Deus fez, olha para Ele que é a esperança. Por mais que essas sejam realidades, né, presentes aqui nessa era, né, na contemporaneidade, Sim. A única certeza que nós temos que haverá um reino de glória, haverá um reino onde Deus restaurará todas as coisas e Ele enxugará do olho toda lágrima, não haverá mais tristeza, nem dor, nem esse tipo de sofrimento. Deus tá no controle de tudo isso. Sim. E eu creio que a igreja é a esperança para esse mundo, né, para a sociedade, para esses diferentes contextos, né? Que a igreja continue avançando, que a mensagem do evangelho de esperança continue sendo pregada, porque não pare de pregar. Que é o homem que tem que fazer isso. E a gente entende que nós somos peregrinos aqui nessa terra. É verdade, pastor. Glória a Deus, né, pastor Michel? Desde já eu quero deixar o meu abraço, né? Todos os irmãos que nos acompanharam, aqueles que irão ainda assistir, né? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida desses irmãos, né? Que alcance a cada um, né? No nome do Senhor Jesus. Eu expresso meu agradecimento aos irmãos aí que esteve conosco, né? A Vitória que nos ajudou aqui na transmissão, né? Pastor Michel, muito obrigado. Tá certo, pastor? O senhor quer deixar um recado para a igreja aí, pastor? Não, só mandar assim mesmo um abraço para o pessoal que está acompanhando aí, agradecer os irmãos que interagiram, isso é muito legal, essa interação. Mandar um abraço, que Deus continue abençoando aí esses homens de Deus que interagiram conosco aqui, e deixar essa consideração final mesmo, que para a gente nunca perder a esperança de que
a volta do Nosso Senhor ela é iminente, mas ela deve ser motivo de alegria para nós, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, muitas das vezes pega esse contexto que a gente fala e às vezes tende a ficar um pouco ansioso ou até mesmo com medo. Gente, a gente não precisa temer nada, que Deus está no controle de tudo, e a gente precisa mais ter fome e sede da plenitude do reino de Deus, que será um reino perfeito. E só isso mesmo, agradecer, obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Espero que seja a primeira de muitas. Em nome de Jesus, Glória. Eu sei que tem bastante, mais fácil, pastor. Eu sei que tem bastante gente para vir aí, mas eu gosto muito assim dessa temática aí, dessa conversa que a gente tem assim, esse clima, né, de comunhão. Eu gosto muito, assim. Vamos colocar para 3 pessoas. É aqui. Muito legal, é bem. Se eu sentar aqui, eu, o senhor Valmir, o pra gente aprender aqui. Bastante. E eu fico com essa sensação aqui hoje, né? Falei, eu preciso estudar mais escatologia. Prometo me preparar melhor, porque o dia o pastor trouxer mais temas sobre escatologia, eu vou saber responder mais coisas, vou ter mais convicções. Não, vamos colocar o pastor Marco aqui, aí o senhor pergunta. Não, é benção demais. Tá ouvindo, pastor Marco? O senhor vai sentar aqui com nós aqui. E tem pergunta para o senhor, tem bastante pergunta. Deus abençoe os irmãos aí, Deus abençoe a todos. Vitória, quer falar alguma coisa, Vi? Quer aparecer na tela aí? É só enfiar a cabeça aqui que você aparece. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Irmãos, Deus abençoe. Lembrando que domingo nós temos culto, né, pastor? Aqui na nossa sede. Vai iniciar a série, né? A série de mensagens. As 12 casas que Jesus visitou. As 12 casas que Jesus passou. Não vamos falar que ele visitou, porque tem casa ali que ele não visitou. É verdade. Ele precisou passar. Só deu uma passada, né? É muito importante nós não errarmos, né? Uma palavra, né, pastor? Sim. Se eu colocasse ali que Jesus visitou, verdade. Quantas pessoas iam questionar? É verdade. São só 7 nos nossos olhos, qual é o resto? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, irmãos, domingo nós começamos a série de mensagens, domingo da família, né? Deus tem uma palavra para a tua vida, né? Deus tem uma palavra para a tua vida domingo agora, as 12 casas que Jesus passou. Nós vamos ter vários pregadores aí de domingo para ouvir uma palavra de Deus para a nossa vida, pastor Michel. O senhor também está incumbido aí, ó, para trazer uma palavra aí. O senhor, né? Passa lá o tema lá que a gente né? comeu o rolo aí. Mas começa com as botas de Caná, né? Começa dessa. Aí. Vamos lá, para isso, né? Louvado seja Deus. Domingão nós estamos juntos. Sábado tem alguma coisa, pastor? Sábado não vai ter nada, né? Sábado não, acredito que não. Amanhã tem alguma coisa na igreja? Não, também nada, né? Mas domingo a gente tá junto. Domingo a gente amanhã tá só junto. tem pros irmãos que tá acompanhando, amanhã tem o futebol, né? O futebol de varões aí, ó. Né? Dos varões, os varões não tá jogando aí amanhã à noite aí, né? Compartilha esse vídeo com os irmãos, né? Sim. Propaga isso, faz que a palavra do Senhor chegue. Sabemos que tem transmissões no YouTube, vídeos no YouTube que com certeza tem uma qualidade melhor, né? Mas não é dizendo que nós estamos desvalorizando o que nós estamos fazendo. Nós queremos dizer assim que o que nós estamos fazendo com amor também, né? Com amor pela vida dos irmãos aí, por cada um, né? Que a nossa função é instruir, pastor. Sim. E não é matar a alma. Sim. Nossa função é instruir, né? A gente perdoa a gente, né? Se de repente a gente falou algo que feriu os pensamentos, os princípios dos irmãos, que os irmãos acham que a gente esteja errado, alguma visão. Sim. Nos perdoa, né, pastor? Sim. Nós podemos errar. Pastor, eu acho que isso é importante para a gente mostrar também que nós, mesmo nós sendo pastores, né? Nós estamos em constante aprendizado, né? Sim, o nosso trabalho aqui a gente não é dono de verdades. Não. A gente não sabe de tudo. O pastor precisa cuidar. A gente precisa cuidar não é só pregar, não. E tá em constante aprendizado, né? Constante aprendizado. Se fosse só pregar, era só ficar em casa, estudar e depois trazer a mensagem. Sim, a gente está em constante aprendizado. E a fé é isso, né? Esse compartilhar aí dos irmãos que contribuíram com os textos bíblicos e a gente aprender uns com os outros. E Deus, ele se importa muito mais com essa relação, né, do que com os nossos acertos ou erros, né? A gente vai uma eterna construção, né? É verdade. A gente vai sendo edificado e vivendo de glória em glória, de graça em graça, sendo edificados uns pelos outros, né? Não é função só nós edificar a igreja, mas a igreja também a gente é edificado pelos irmãos, né? É verdade. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tem mais coisa, Vitória, para falar? Não? Fiquem na paz do Senhor Jesus.
Mais uma vez agradeço a Vitória por ter nos ajudado. Pastor Michel por estar conosco aqui como convidado, né? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um, a cada irmão, né? E domingo estamos juntos. Fica atento para o próximo podcast nosso, né? Vai estar melhor e eu digo melhor que a nossa transmissão, né? Mas vai ter outra pessoa sentando aqui conosco aqui para nós conversarmos um pouco, tá bom? Falarmos sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, em nome de Jesus.